olhar artigos que falam sobre sono, vocês vão ver que eles pouco falam de etapa, eles vão falar de sono de onda lenta. Ó, no sono de onda lenta acontece isso. Então, sono de onda lenta é a fase 3 do sono não REM. Então, depois que se passou 90 minutos do sono, né, de eu iniciar o sono, aí, em geral, entra a fase de sono REM, né, a primeira etapa de sono REM. Que vocês vão observar que essas etapas, elas vão acontecer durante a noite de forma alternada. Então, a gente vai alternar períodos de sono não REM com períodos de sono REM várias vezes durante a noite toda. Tá? De 5 a 7 vezes durante a noite, a gente alterna entre sono não REM e sono REM, sono não REM e sono REM. Tá? Então, com 90 minutos, entra a primeira etapa de sono REM, que geralmente é mais curta. No começo da noite, a gente tem sono REM mais curto, no final da noite, a gente vai ter sono REM mais longo. Tá? Então, no início da noite, esse primeiro período de sono REM geralmente é por volta de 5 minutos. E no final da noite pode chegar até 20 minutos de sono REM. As últimas, né? Então, nesse período de sono REM, a gente passa a ter um descontrole das funções corporais. É como se o cérebro se desligasse do resto do corpo. Tá? No sono não REM, ele vai comandando o corpo a relaxar. Né? Vai baixando, 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 baixando. Né? Quando ele entra no sono REM, é como se ele desligasse o corpo. Então, o controle de pressão, batimento cardíaco, respiração, etc., fica oscilando. E ele passa a ter uma atividade interna. Né? O cérebro começa a trabalhar por ele próprio. Né? Então, e aí, nesse momento, é como se realmente desligasse a musculatura toda. A gente tem atonia muscular. Ou seja, é como se a gente tivesse realmente virado uma chave e o corpo todo desliga. Tá? Então a gente tem um desligamento da musculatura e uma redução na produção de neurotransmissores no corpo todo, né? Inclusive os hormônios do estresse. A gente reduz durante esse período. Tá? E aí começa a gente observar o movimento do olho. Então, no que entrou no sono REM, o olho começa a se movimentar rapidamente. E como eu falei, vai alternar, né, de 5 a 7 vezes por noite, iniciando, né, num período mais curtinho e depois aumentando no decorrer da noite. Oi. Não, o bruxismo geralmente ele é um evento do início do sono. É fase 1, fase 2. Tá? Geralmente fase 3 ele praticamente não aparece e no REM muito raramente. Tá? Geralmente o bruxismo ele é um problema do início do sono. Bom, esse gráfico ele registra, né, a quantidade percentual que cada etapa ocupa na noite inteira. Ou seja, é a soma de todas as vezes que eu entrei na fase 1, fase 2, fase 3 e sono REM. Né? E ele é chamado de arquitetura do sono. Então, quando vocês ouvirem falar de arquitetura do sono, tá se referindo justamente a essa distribuição percentual das fases do sono, ou seja, o quanto cada etapa ocupa durante aquela noite. E o normal é que a fase 1 fique em torno de 5 a 10%, a 2, 50 a 60%, a 3, né, 20 a 25% e o REM 20 a 25%. Então, essa é uma proporção normal para um adulto. Criança é diferente e velho é diferente. Tá? Isso muda no decorrer da vida. Tá? E o sono REM, ele tem uma importância grande, tá? Justamente para a nossa capacidade cognitiva. Então, essa atividade que o sono REM fica tendo, que ele se desliga do resto e fica lá, né? A gente vai registrar no eletroencefalograma uma atividade mais acentuada, é porque ele está trabalhando justamente na nossa memória e no nosso aprendizado. Então, o sono REM,
ele é importante justamente na retenção do conhecimento, né? E na consolidação da nossa memória e na conexão dessas memórias com coisas anteriores que eu já tinha aprendido, né? Então, quem tem privação do sono REM, e no caso, um paciente com apneia do sono, em geral, tem uma redução do sono REM, algumas vezes bem significativa, né? Ele passa a ter como um sintoma que a gente vai observar durante a nossa avaliação, né? De perda de capacidade cognitiva, ou seja, a memória dele não funciona bem, né? Ele não consegue guardar e aprender coisas novas ali, ele tem dificuldade, né? Dificuldade de se concentrar em conhecimento, por exemplo, ele começa a ler, quando ele vira a página, ele já não lembra mais o que ele leu, tem que voltar atrás, né? Então ele vai ter uma dificuldade de aprendizagem. Então quem tem redução de sono REM tem dificuldade de aprendizagem. Então isso vai acontecer porque se a gente imaginar um computador, né, fica fácil da gente entender isso, né? Hoje todo mundo conhece computador, todo mundo sabe que ele tem um HD, né, que é onde ele vai guardar a memória para longo prazo, ou seja, eu vou gravar, né, os trabalhos que eu estou executando ali, para que eu possa depois, mais tarde, voltar lá e acessar aquele arquivo, né? E ele tem a memória RAM, que é a memória de curto prazo, a memória de trabalho, né? Então, quando eu estou trabalhando, por exemplo, tudo isso que vocês estão vendo aparecer na tela, está na minha memória RAM, né? Então, se eu fizer alguma modificação aqui e não salvar, eu vou desligar o computador e eu perco aquilo, né? Então, numa pessoa, basicamente é isso que acontece. Ou seja, eu tenho uma memória RAM, que é uma memória de curto prazo, que é um centro cerebral chamado hipocampo. Então, o hipocampo é minha porta de entrada. Tudo que eu estou vendo, ouvindo, sentindo, fazendo, né, está ficando gravado ali no hipocampo. Só porque o hipocampo é uma memória de curta duração. Se eu não gravar isso no meu HD, né, eu vou perder. Com o tempo aquilo se apaga, né? Então o que o cérebro faz é justamente esse transporte, né, desse conhecimento que estava gravado no hipocampo, memória RAM, para o meu HD, ou seja, é o nosso botãozinho de salvar, né? Então quando eu durmo e entro no sono REM, eu apertei o botãozinho de salvar. Então eu estou salvando toda aquela informação que estava no hipocampo e estou transferindo para o córtex cerebral, que é onde vai estar guardada a minha memória de longo prazo. Aí, se daqui a um ano eu quiser lembrar daquilo, eu vou buscar lá e eu vou lembrar, né? Se eu ver alguma coisa parecida com aquilo, eu vou falar, mas eu já vi isso num curso há 6 meses atrás, né? Vai estar lá gravado, né? Então, se eu tenho privação do sono REM, eu não vou conseguir gravar tudo. Então, uma boa parte disso que eu estou vendo hoje, eu vou perder. Às vezes tem. O antidepressivo, ele causa algumas alterações em fases do sono. Tem alguns antidepressivos que, inclusive, eliminam a fase REM, né? Então, ele traz alguns problemas, né? Como remédio para dormir, né, a gente tem outras opções, né? Mas o antidepressivo, ele tem uma função própria, né? Que é justamente para tratar a depressão. Mas tem um grupo de antidepressivos, porque os antidepressivos, existem 4 grupos diferentes de antidepressivos. Um desses 4 grupos, ele tem como um efeito colateral mais acentuado dar sono. Então ele é usado como remédio para dormir, né? Porque aí tu toma numa dose mais baixa, geralmente aí o médico vai receitar ele numa dose mais baixa, onde o efeito antidepressivo fica reduzido, mas o efeito colateral de dar sono acontece, né? Então são os antidepressivos tricíclicos, tá? Esses são usados como remédio para dormir. Só que às vezes tem alguns desses tipos, né, alguns desses antidepressivos, que eles causam alteração em fase de sono, né? Então a gente tem que, na verdade, a alteração do antidepressivo ela não é muito significativa para a gente, né? Um remédio que geralmente a gente vai ter que estar de olho
é o benzodiazepínico, que é o mais usado como remédio para dormir, né? Que aí é o Dormonide, é o diazepam, né? Rivotril, que é o mais comum hoje, né? Então, esses sim, esses são remédios que, além de fazer o paciente dormir, eles deprimem a respiração, eles aumentam o relaxamento muscular, então eles pioram o ronco e a apneia do sono. Então, quando a gente pegar paciente, é. Então, o que o sono REM faz é justamente abrir a possibilidade de remodelação sináptica, ou seja, ele faz essa transferência, né, das memórias que estão no hipocampo para o córtex cerebral, e a partir daí, essas memórias são indexadas, ou seja, ele vai criar uma forma de eu acessar essa memória com mais facilidade e vai coordenar essa memória com outras que já existem, né? Então, durante o sono REM, ele vai estar fazendo justamente esse trabalho, né, de organizar e gravar as nossas memórias. E, em geral, os pesquisadores falam que os sonhos são um reflexo desse trabalho, né? E eles vão acontecer durante o sono REM. Então, em geral, a gente tem vários sonhos por noite, um em cada período de sono REM. Então, muitas vezes a gente acorda de madrugada e estava sonhando, né? Ou outras vezes a gente vai acordar de manhã cedo e estava sonhando, né? Porque a gente sonha várias vezes. E como essas imagens dos sonhos geralmente se formam em regiões onde não está diretamente ligado com a memória, se a gente não ficar pensando nele depois que acorda, ele desaparece em pouco tempo. Em questão de alguns minutos a gente não lembra mais, né? E tem alguns pesquisadores que colocam que essas imagens elas não têm um lugar próprio para se formar. Elas se formam em lugares alternados, assim, em cada momento, em cada sonho vai acontecendo uma região do cérebro diferente, né? Então, como eu falei para vocês, quando estava falando da arquitetura do sono, né, que isso muda de acordo com a idade, né? Então, a criança ela vai ter um sono diferente do adolescente, que vai ter um sono diferente do adulto, que vai ter um sono diferente do velho, né? Então, se a gente observar, a gente vai ver que cada uma dessas etapas da nossa vida tem características próprias, que a gente percebe, e provavelmente vocês todos já perceberam essas mudanças, né? Só que a gente às vezes acha que isso são coisas anormais, né? Então, um bebê, quando ele nasce, ele usa um número muito maior de horas de sono do que um adulto, né? A gente dorme 7 a 8 horas, num bebê ele chega a dormir 16 horas por dia, né? E em várias etapas, né? Então ele tem um sono que a gente chama de polifásico, né? Ou seja, é um sono dividido em várias fases, em várias etapas, né? Então um bebê ele dorme 2, 3 horinhas, acorda, dorme mais 2, 3 horinhas, acorda. Provavelmente vocês já viram isso nos filhos de vocês, né? Quando ele começa a chegar no período escolar, né, ele já mudou isso. Ele já amadureceu um pouco mais esses centros que controlam, né, o sono, e a gente vai observar que o número de horas já diminuiu, né? Ele vai estar dormindo ali as suas 10, 12 horas, às vezes um pouquinho mais. E o número de vezes que ele dorme durante o dia também muda. Ele passa de um sono polifásico para um sono bifásico. Geralmente a criança, né, nessa fase pré-escolar, escolar, né, ele dorme 1 a 2 vezes por dia, né? Então sono bifásico. Geralmente ele dorme à noite e dorme um pouquinho depois à tarde, né? Isso provavelmente todo mundo já percebeu, né? E é fisiológico, né? Quando ele chega na fase escolar mesmo, em geral ele suprime o sono da tarde e ele passa para um sono monofásico, ou seja, ele vai dormir uma vez só durante o dia. E o número de horas também diminui um pouquinho, né? Quando ele entra na adolescência, ele começa a chegar próximo do número de horas do adulto, né? Ele vai estar dormindo de 8 a 10 horas mais ou menos, né?
E ele geralmente vai entrar numa situação que diz respeito à questão hormonal, né, que a gente chama de atraso de fase. Provavelmente quem já conviveu com adolescente, né, sabe que o adolescente ele dorme muito tarde, né, e se deixar ele acorda sempre depois do meio-dia. Né? Então isso é fisiológico no adolescente. É para ser assim mesmo. Né? Ele vai ter isso que a gente chama de atraso de fase, ou seja, essa fase de sono, que seria noturna, né, ela sofre um atraso e ela vai acontecer bem mais tarde. Então, se deixar, o adolescente ele vai dormir às 6 da manhã e vai acordar às 2 da tarde do dia seguinte. Né? Então, isso é fisiológico. Tem alguns lugares que, inclusive, nessa faixa etária, eles mudam o horário da escola. A escola começa mais tarde. Né? Então, o adolescente que estuda no horário da manhã, ele vai sofrer para conseguir fazer aquilo. O ideal para adolescente é estudar à tarde, né? Porque ele tem esse atraso de fase. Quando ele chega lá pelos 18 a 20 anos, isso começa a normalizar e ele já entra num sono igual ao do adulto. Que então vai precisar também de um pouquinho menos de horas de sono, né? Chegando até em torno de 8 horas. E a gente, em geral, acerta o horário da noite. Então a gente passa a ter um sono monofásico circadiano, ou seja, que vai respeitar o dia e a noite. Né? Então, normalmente no adulto, né, a gente tem esse sono que a gente considera como sendo o sono normal. Só que a gente usa esse parâmetro para qualquer situação. E a gente acha que, por exemplo, o adolescente, ele dorme tarde, acorda tarde porque é vagabundo, porque é malandro, não sei o quê. Mas na verdade não, isso é fisiológico. Né? E quando a gente envelhece, aí a gente começa de novo a diminuir o número de horas de sono e a gente sofre um adiantamento de fase. Então, como o adolescente, né, dorme mais tarde, o velho dorme mais cedo. É fisiológico. Então, quem convive com o velho, quem tem avô, mora com alguém de mais idade, percebe que chega às 8, 9 da noite e já está indo para a cama. Né? E às 6 da manhã já está batendo coisa na cozinha. Né? Então, isso também é fisiológico no velho. Né? Então, o sono tem essas alterações que vão acontecendo durante o decorrer da nossa vida, né? E que são características fisiológicas. E no velho também vai acontecendo que ele também passa a mudar o número de horas, o número de vezes que ele dorme, né, durante o dia. Então, em geral, o velho começa a voltar a ter um sono bifásico, como era como criança. Então, o velho dorme à noite e depois de tarde dorme mais um pouquinho. Né? E quando ele fica bem mais velho, ele chega até a polifásico, ele passa a dormir várias vezes durante o dia. Né? Então, isso tudo é fisiológico. Isso tudo é previsto acontecer na nossa vida. Né? Então, justamente nesse período do sono é que vão acontecer os distúrbios do sono, né? Que são, então, uma série de problemas, de doenças, que vão interferir diretamente, né, na qualidade ou na quantidade desse período que a gente deveria estar dormindo para que acontecessem justamente esses fenômenos todos que a gente viu, ou seja, a gente ter alternância correta de sono REM e sono não REM, número de vezes que isso acontece durante a noite, ter quantidade suficiente de sono REM para que a gente consiga ter uma capacidade cognitiva adequada, né? Ter uma quantidade suficiente de sono de onda lenta para a gente conseguir estar descansado no dia seguinte, poder executar todas as tarefas. Então, esses distúrbios do sono são doenças que vão justamente afetar essa fisiologia, né, que a gente deveria ter. Então, também, voltando a falar dessa publicação, que é a Classificação Internacional de Distúrbios do Sono, ela traz, né, um relato sobre todas as doenças do sono conhecidas hoje, que são mais de 100 distúrbios do sono diferentes. Né? Então a gente tem em torno de 113, se não me engano, distúrbios,
que são divididos em 8 categorias. Então, a gente tem 8 grupos principais de distúrbios, né? E somando cada um deles, vão dar mais de 100. E desse universo todo, nós, dentistas, vamos ter a possibilidade de interferir, ou seja, de tratar 4. Tá? Então, a nossa participação, se a gente contar o universo das doenças do sono, a gente vai conseguir trabalhar um pouquinho, né? Ou seja, 4 em torno de 100, né? Mas são 4 situações importantes. Então, essas 8 categorias que estão sendo divididos, né, esses distúrbios do sono, a gente vai ter as insônias, que são todas as situações onde a gente tem dificuldade, né, em dormir ou em completar aquele número de horas necessário. Então, existem várias modalidades de insônia diferentes. Nós temos os distúrbios respiratórios do sono, que é onde, então, aqui a gente vai encontrar 2 dos 4 problemas que a gente vai poder atuar, né? Que é a apneia do sono. Então, a apneia do sono é um distúrbio respiratório do sono. Né? E a gente vai encontrar também a síndrome de resistência de vias aéreas, que é um segundo problema, aonde em alguns momentos, não em todos, então aí vai ter que ter um acompanhamento com o otorrino, né? Em alguns momentos a gente vai poder trabalhar também com o aparelho, né? Nesse segundo problema. Né? Então temos 2 dos nossos 4 problemas aqui nos distúrbios respiratórios do sono. Nós vamos ter as hipersonias de origem central, que são doenças, então, como o nome já diz, oriundas, né, do nossa ação neurológica, né, com um problema neurológico, e que produzem uma quantidade de sono maior do que deveria acontecer, né, dentro daquela etapa de vida que a gente está passando. Ou então que vão causar crises de sono, né, geralmente incontroláveis, em momentos que a gente não quer. Então, por exemplo, tem uma dessas doenças que chama narcolepsia. Na narcolepsia, o indivíduo tem crises de sono irresistíveis em qualquer momento, ou seja, não tem um momento. Ele pode estar caminhando na rua que ele cai na calçada dormindo. Tá? Ele não tem, inclusive quem tem diagnóstico de narcolepsia não pode tirar carteira de motorista, não pode ter uma série de limitações. Né? Então são problemas de origem central, de origem no sistema nervoso central, e que interferem justamente nessa situação. Temos então outro grupo, que são as desordens do ritmo circadiano do sono. Né? O que é o ritmo circadiano? A gente já falou. Né? É a nossa relação com o ambiente, com o passar do dia, né? Com o dia e a noite, né? Com o correr das 24 horas. Então, são alterações que eu tenho justamente em função de alterar a minha relação com o meio que eu vivo. Então, isso pode acontecer de forma transitória, quando eu, por exemplo, faço uma mudança de cidade, ou seja, se eu viajar daqui para a China, eu vou chegar lá e o meu ciclo, né, de sono, ou seja, o meu cérebro está regulado para um ciclo claro e escuro, para um ambiente geográfico que está acontecendo de forma inversa daquele. Né? Eu vou chegar lá, eu vou ter sono de dia, né? Vou ficar o dia inteiro caindo pelas tabelas, chega de noite, eu não consigo dormir, né? Minhas funções mesmo, por exemplo, produção de urina, né? Eu vou, de dia, eu vou ter muito pouquinho, chega de noite, eu vou no banheiro várias vezes. Né? Então, tudo isso muda em função disso. Só que, nesse caso, como eu mudei de vez para um lugar, né, em alguns dias, meu cérebro se adapta e eu volto a ter uma função normal. Né? Em geral, viagens para onde, para o Oriente, por exemplo, para o lado oriental, né, onde o fuso horário é maior, né, a gente aumenta horas, né, em geral eu levo um dia para cada hora. Então, se eu mudar para um lugar que tem 10 horas de diferença, eu vou levar 10 dias para adaptar naquela situação. Se eu for para o outro lado, onde o fuso horário diminui, né, eu vou chegar antes do que eu estava, eu tenho mais dificuldade, eu levo um dia e meio para cada hora.
Então, se eu mudar para algum lugar onde o fuso horário é menor do que o meu, sei lá, 5 horas de diferença, eu vou levar 7 dias e meio, 8 dias, para conseguir chegar de novo nesse ajuste. Né? Mas eu ajusto e pronto. Então, eu vou sofrer durante aquele período e acabou. Agora, quando eu faço essa mudança sem sair do lugar, aí é que é o grande problema. É aí onde as pessoas vão ter doenças relacionadas ao sono, né? E relacionadas ao ritmo circadiano. Por exemplo, se eu passar a trabalhar de vigia noturno, né? Se eu começar a dar plantão no hospital. Né? Ou seja, eu estou invertendo o dia com a noite sem sair do lugar. Né? E aí o que acontece? Meu corpo não se adapta. Porque ele continua convivendo com o mesmo ambiente. Só que eu não respeito mais essas características. Então isso aí altera o meu metabolismo, altera uma série de coisas, e eu passo a ficar mais suscetível a ter uma série de doenças. Inclusive eu li um artigo há um tempo atrás que relatava que em enfermeiras que fazem plantão, a prevalência de câncer de seio é maior do que na média da população. Né? Então, o nosso corpo passa a não conseguir reagir frente àquela mudança e passa a criar problemas internos. Né? Então, tem algumas doenças do sono que estão relacionadas justamente a essa inversão do horário de sono. O sono de dia, não é igual ao sono da noite. Eu não consigo ter o mesmo ganho que eu teria. Né? Então, não adianta eu dormir de dia e trabalhar de noite. Não vai ser igual. Parassonias, então aqui tem outras doenças do sono, do tipo sonambulismo, né? Então aqui tem algumas doenças desse tipo. E distúrbios de movimento do sono, onde eu vou encontrar mais um dos 4 problemas que eu posso atuar, que é o bruxismo. Então o bruxismo do sono, hoje, ele é um distúrbio de movimento do sono. Até alguns anos atrás ele era considerado uma parassonia, mas nessa última ele mudou de classificação. E aqui a gente vai encontrar também uma outra doença que é importante para a gente em relação à apneia do sono, que é a síndrome das pernas inquietas. Porque ela é uma doença muito frequentemente associada à apneia do sono. A gente vai fazer a polissonografia para achar uma coisa e vai achar outra também. Né? Então é importante a gente conhecer esse tipo de doença. Tem um outro grupo, que então são sintomas isolados ou variantes normais, que aqui quando tu tem alguma situação, como por exemplo o ronco, que é o nosso 4º problema, quando ele aparece de forma isolada. Em geral, o ronco ele é um sintoma da apneia do sono e da síndrome de resistência de vias aéreas também. Então, quando o paciente ronca, eu sempre vou achar que ele tem apneia do sono. Mas em algumas situações, ele pode aparecer de forma isolada, só o ronco, que a gente chama inclusive de ronco primário. Então, nesse caso, nós também vamos tratar com o aparelho, mas ele é um sintoma isolado e não mais parte de um outro quadro. Né? E uma última categoria, que são as outras desordens do sono, que então são problemas relacionados ao uso de drogas, né, tanto lícitas quanto ilícitas, né, ou retirada das drogas, ou problemas psiquiátricos. Tá? Então são alterações que a gente vai ter que tem como origem, né, essas situações, né, uso ou retirada de drogas e problemas psiquiátricos, basicamente. Então vamos falar de algumas doenças do sono, que são as mais comuns, que a gente vai encontrar em geral junto, né, quando a gente começa a procurar alguma alteração em relação ao ronco, a apneia do sono, vai fazer a polissonografia, vai avaliar o paciente e muitas vezes nós vamos encontrar outras doenças junto. Então a insônia é uma delas. Então ela é definida como a dificuldade repetitiva de iniciar, consolidar, manter ou ter qualidade no sono, mesmo tendo tempo e oportunidade de dormir, e resulta em prejuízo ou comprometimento das atividades diurnas. Então a insônia, ela não é só quando a gente não consegue dormir. Né? Muitas vezes ela
enfim, no início do sono, né? Quando a gente deita e fica lá sem conseguir dormir. Ela pode acontecer em momentos diferentes, ela pode acontecer como uma interrupção do sono. Então eu deito, durmo, mas eu não consigo manter o sono constante até o final da noite. Eu vou despertar várias vezes, vou ficar alguns momentos durante a noite sem conseguir dormir. Ou eu não consigo completar o número de horas de sono, ou seja, eu deito, durmo, deveria ficar dormindo 8 horas, mas com 5, 6 horas eu acordo e não consigo mais dormir. Tá? Então isso é diferente de uma pessoa que não precisa de número de horas de sono, né? Mas aí a gente vai entrar na última questão ali, que na insônia a gente tem prejuízo das atividades diurnas. Então, se eu durmo 5 horas e eu acordo e estou sonolento, não consigo me concentrar, tenho dificuldade, né? Então eu preciso daquelas horas que faltaram. Né? Agora, se eu tenho só uma questão de número de horas de sono, de eu conseguir dormir menos horas, eu não vou ter problema no dia seguinte. Eu vou dormir 5, 6 horas, mas vou acordar e vou estar bem, vou conseguir fazer minhas atividades todas sem problema nenhum. Né? Então a insônia sempre vai resultar em prejuízo, né, das atividades diurnas. Tratamento, muitas vezes, farmacológico. Então, como a gente já conversou em respeito dos antidepressivos, a gente tem que prestar atenção principalmente nos benzodiazepínicos. Então, esse sim, a gente precisa entrar em contato com o médico em geral e ver se é possível modificar essa prescrição. Né? Geralmente, para um indutor de sono, propriamente dito, os indutores de sono são medicamentos mais novos e que dão sono, mas são rapidamente metabolizados, então eles acabam não interferindo na qualidade do sono. Eles só fazem o paciente dormir e em seguida já desaparece. E os benzodiazepínicos, para nós, são os que trazem mais dificuldade em função de acentuar a apneia do sono. E os antidepressivos, em algumas vezes, interferem nas etapas do sono. Né? E também tratamento comportamental, como a higiene do sono, ou seja, procurar organizar o nosso ambiente, a nossa noite, para que a gente possa tirar o maior proveito possível daquele sono. Então, ter um quarto com ventilação adequada, com temperatura adequada, com iluminação adequada, ou seja, que possa escurecer bem, uma cama boa, um colchão bom, né, que não vai fazer ficar com dor nas costas no dia seguinte, né? Ter horário para dormir, então rotina é uma coisa importante para quem tem dificuldade de dormir, né? Evitar estímulos que possam tirar o sono. Então, quem tem dificuldade de dormir não deve nem usar computador, nem ver televisão, nem nada na cama. Em geral, se orienta para que a cama seja só para dormir, para tipo, de criar a associação de uma coisa com a outra. Né? Então, a pessoa enxerga a cama e já vai sentir sono. Então, se ele fica na cama fazendo essas outras atividades, ele não tem essa relação. E sem contar que, principalmente o computador, mas a televisão também, ele interfere na produção da melatonina, que é o nosso hormônio, que é o nosso indutor de sono natural, né? Principalmente o computador, porque a melatonina ela precisa do escuro para produzir. E o computador tem uma luminosidade muito grande e está muito próximo da gente. Né? Geralmente vai sentar com o notebook no colo e está aqui, né? A televisão já está mais longe. Né? Mas eles interferem justamente na produção da melatonina. Né? Então, como eu falei, os antidepressivos têm 4 famílias: os antidepressivos tricíclicos, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, os inibidores da monoaminoxidase e os não específicos. São 4 tipos de antidepressivos, né? Cada um trabalha de um jeito. Alguns são mais abrangentes, né? Geralmente atuam sobre adrenalina, noradrenalina e serotonina. Outros, no caso, esse segundo aqui, o ISRS, que então ele é específico da serotonina. Né? Alguns trabalham mantendo mais tempo o neurotransmissor na sinapse, né? E outro, como esse aqui, o monoaminoxidase, ele trabalha evitando a destruição a quebra daquela molécula, né? Pela enzima monoaminoxidase, fazendo ela permanecer mais tempo.
Os outros, os ADTs e o ISRS, trabalham mais evitando a recaptação do neurotransmissor. Porque, em geral, o neurotransmissor ele é liberado na sinapse, uma parte vai se conectar com o neurônio seguinte, né? Uma parte é trazida de volta, né? O que sobra é trazido de volta para dentro do neurônio, e um finzinho que sobra, então, é inativado pela monoaminoxidase. Então, eles trabalham justamente bloqueando esses mecanismos para manter mais tempo, né, esse neurotransmissor na sinapse, para que mais quantidade possa passar para o neurônio pós-sináptico. Né? Então, como eu falei, eles trabalham no sistema nervoso central, né, justamente tentando manter mais tempo, tanto serotonina, noradrenalina e a dopamina também. E os antidepressivos sedativos, em geral, não alteram os parâmetros respiratórios, mas podem atuar mudando as fases do sono, como a gente já conversou. Então, são geralmente tomados em pequenas doses, são antidepressivos tricíclicos, que aí, então são utilizados de forma a usar um efeito colateral, que é a sonolência, né, sem que ele tenha o efeito de antidepressivo. Os benzodiazepínicos, então, esses são os principais que a gente tem que se preocupar, porque eles são, historicamente, né, os remédios para dormir mais receitados, né, no mundo inteiro. E mais receitados principalmente pelos médicos que não são da área de sono. Os que são da área de sono, em geral, já vão mandar direto para um indutor de sono, propriamente dito, que não causa muita alteração. Mas, em geral, cardiologista, geriatra, psiquiatra, outros médicos que não são da área de sono, eles vão receitar os benzodiazepínicos, né? Hoje o mais comum aí é o Rivotril, acho que é o mais utilizado, né? Mas tem uma infinidade de nomes, tanto químicos quanto comerciais diferentes, né? E o que ele faz então é o relaxamento muscular, depressão na respiração, que vão acentuar a apneia do sono, e ele ainda tem um efeito colateral, que é a sonolência residual no dia seguinte, né, que vai acentuar um sintoma da apneia do sono, que é a sonolência. Ou seja, o paciente já é, em geral, sonolento, ele ainda vai tomar esse remédio, no dia seguinte ele vai ficar que é um zumbi. Né? Então, em geral, quando a gente observa que na anamnese o paciente relata estar usando um benzodiazepínico, a gente vai tentar entrar em contato com o médico e pedir para que ele substitua, então, né, em função da patologia que o paciente está apresentando ali naquela hora. Né? Então, aqui tem uma série de nomes comerciais, aí, então, Lexotan, são nomes comuns, Somalium, Frisium, Rivotril, né, Diazepam, Valium, Dormonide, Lorax, então são nomes bastante frequentes que a gente vai observar nos pacientes. E a gente tem então esses novos indutores do sono, que são os hipnóticos não benzodiazepínicos. Então são medicamentos que são próprios para fazer dormir, pois ele tem um efeito rápido, um efeito que faz o paciente dormir em pouco tempo, e são metabolizados bastante rapidamente, né? Em questão de 2 horas depois já não estão mais presentes no organismo. Né? Então o risco de sonolência residual é muito pequeno, e o efeito dele sobre fase de sono e relaxamento muscular também é pequeno. Então são esse tipo de medicamento que hoje são os mais indicados, né? E os nomes comerciais mais comuns, então, é o Stilnox, né, que é o mais comum. Aí tem Lioran, Sonata, Lunesta, que são outros nomes que podem aparecer também. Então tem uma outra doença, então, como eu falei, a síndrome de resistência de vias aéreas, que é um outro problema respiratório do sono e que a gente também tem atuação em alguma situação. Oi? Nocidem não sei, esse eu não sei. Tem que ver qual é o
o sal dele, qual é a medicação. Tá? Então, a síndrome de resistência de vias aéreas superiores, ela é muito parecida com a apneia do sono, embora sejam coisas diferentes. Tá? Então, na síndrome de resistência de vias aéreas, o paciente vai ter uma dificuldade em inspirar o ar, ou seja, ele vai oferecer uma resistência muito grande à passagem do ar, ou seja, as vias aéreas dele vão dificultar essa passagem, ele vai ter que fazer um esforço para conseguir respirar. E aí esse esforço faz ele não só roncar, como às vezes desperta o paciente durante a noite. Então são situações que vão aparecer com um aumento repetitivo da resistência das vias aéreas e que vai acabar provocando um despertar no paciente. Tá? Então, durante algum tempo, se achou que as duas coisas eram, na verdade, uma só em fases distintas, ou seja, que a síndrome de resistência era um início da apneia do sono e que depois aquilo ia virar apneia do sono. Mas aí o pessoal, principalmente de Stanford, né, estudou lá, fez bastante pesquisa a respeito disso, né, e hoje eles colocam como sendo duas entidades diferentes, são duas doenças diferentes. Embora a gente ainda vá encontrar na literatura ou até em congresso alguém falando que, na verdade, são ainda a mesma coisa. Então, isso ainda é meio controverso, né? Tem algumas características, né, que são um pouco diferentes da apneia do sono e da síndrome de resistência, né? Não existe um predomínio em homens e, em geral, os pacientes não são obesos, então isso diferencia um pouco realmente, né? Então, os pacientes com síndrome de resistência de vias aéreas, eles vão ter, em geral, alguma alteração nas vias aéreas. Então, principalmente hipertrofias de corneto, desvio de septo, estreitamento de válvula nasal, alteração no esqueleto da face, principalmente pacientes retrognatas, né? Paciente de classe 2, muito sem mandíbula, né? Overjetes grandes, cavidade bucal menor, né? Arcos dentários mais atrésicos. Então, quando a gente observar, né, que o problema está realmente na região nasal, em geral, o tratamento vai ser via otorrino. Ele vai fazer alguma cirurgia, etc., para corrigir isso. Quando for alteração de esqueleto de face, para padrão classe 2, ou alteração está na orofaringe, nesses casos a gente com o aparelho às vezes consegue resultado. Né?